Bom dia, meninos do Ensino Fundamental das Fundações Casa de Sorocaba. Tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Maria e hoje eu vim dar uma das melhores aulas de história da minha vida para vocês. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é a cidadania na Antiguidade Clássica. E daí, senhora? Não faço a menor ideia do que a senhora está falando, nem o que é cidadania, nem o que é Antiguidade Clássica. Confia em mim, que eu garanto que é importante e que eu vou explicar para você o que são essas duas coisas e que mais do que isso, no final dessa aula você vai até estar exercitando seu pensamento crítico sobre elas. Vamos lá então? Primeiro, eu vou apresentar para vocês o que nós vamos fazer na aula de hoje. Qual é o roteiro dessa aula? Essa aula tem 2 vídeos, esse vídeo com essas explicações iniciais e um outro vídeo que é uma matéria que passou no programa da TV Cultura chamado Matéria de Capa, que mostra as grandes civilizações da antiguidade. Depois desses 2 vídeos, aí vocês vão ir para a apostila, realizar 3 atividades. Tá fácil, né? As respostas dessas atividades, elas podem estar tanto na própria apostila, como nesse vídeo com as explicações da professora, como no outro vídeo que vocês vão ver depois desse. Então, precisa ficar prestando atenção em tudo. A atividade que vocês vão realizar são as seguintes. A atividade 3, que está lá na página 36, nessa atividade tem um texto escrito na época da Antiguidade Clássica, e aí já deu para entender que a Antiguidade Clássica é um período, é um tempo lá das antigas, né? Como o próprio nome diz. Tem um texto escrito naquele período por um cara, um filósofo muito importante, chamado Aristóteles. O Aristóteles era um mano que ele tinha visão, tá ligado? Ele entendia das coisas. Ele não deixava os baratos passar batido, despercebido. Não, ele pegava assim no ar o que estava acontecendo. E ele escrevia sobre isso. E aí, esse texto é sobre quem era cidadão. Quem o Aristóteles percebia que tinha voz na quebrada, que tinha poder de tomar as decisões, que era considerado, que não era fraquejado, tá ligado? Que podia participar das votações, das decisões e assim por diante. Então, o Aristóteles, que é um grande filósofo da história antiga, especificamente da Grécia, lá da cidade de Atenas, ele vai escrever nesse texto, num livro chamado Política, uma parte sobre quem é o cidadão. Depois que vocês fizerem a atividade 3, que é sobre esse texto do Aristóteles, então primeiro vocês vão entender o texto com as ideias de vocês mesmos, porque eu não quero ninguém aqui copiando as minhas ideias ou a ideia do texto. Vocês são sujeitos, autônomos, independentes, capazes de pensar por vocês mesmos, então não precisa tirar o trecho do texto, tá bom? Só na questão A, que tá pedindo para fazer isso. Na questão A, é para tirar do texto o trecho que o Aristóteles deixa claro quem é o cidadão. E na questão B, aí sim, aí é com as suas próprias ideias, com as suas próprias palavras. Quem que vocês entenderam que é cidadão na visão do Aristóteles, tá bom? Depois de fazer a atividade 3, vai fazer a atividade 4. A atividade 4 está lá na página 37 e ela é muito simples. Vocês vão ilustrar. Ai, não gosto de desenhar, senhora, não importa, faz homem de pauzinho, mas faz, meu filho. O que você vai fazer? Uma ilustração pode ser uma charge, que é um desenho tipo tirando um sarro, fazendo uma crítica, ou um HQ, que é uma história em quadrinho, ou uma ilustração simples mesmo de quem era considerado cidadão na antiguidade. Simples, né? Principalmente depois que vocês terminarem de ver esse vídeo e que vocês assistirem o próximo. Vocês já vão estar craques, sabendo aí de cor salteado o que é cidadão e quem era o cidadão naquela época. E depois que vocês fizerem a atividade 4, a atividade 5. Eu já vou dar uma dica. Para a atividade 5, vocês vão fazer o resumo de um dos grandes povos da antiguidade. Então, presta muita atenção no próximo vídeo sobre as civilizações, que vocês vão escolher um daqueles povos para falar sobre a história deles. Então, pode ser o povo que você mais curtiu, que você achou mais da hora, ou que você estava mais prestando atenção mesmo. Mas você vai falar melhor sobre um desses povos. Essa é a atividade 5, tá bom? Agora que vocês já sabem qual é o roteiro da nossa aula, eu vou dar algumas explicações iniciais, coisa básica, mas que é necessário para que vocês entendam o que está na apostila e até o próximo vídeo. Primeiro, a gente precisa se situar no tempo.
A gente precisa entender onde a gente está para saber onde que a gente está estudando. São momentos diferentes, não é? A história não é a ciência que estuda o tempo. Então a gente tem o superpoder na aula de história de fazer viagem no tempo. E hoje, especificamente, nós estamos viajando para o período chamado de História Antiga. Para vocês entenderem, nós estamos hoje, 2020, na História Contemporânea. Porém, nós vamos fazer uma viagem no tempo e chegar aqui na História Antiga. Então a gente vai olhar para trás para tentar enxergar quem era o cidadão naquele período. E daí, senhora, para que eu vou querer fazer isso? Muito simples, ser de luz. Para você reconhecer a sua própria cidadania hoje e valorizar isso, indivíduo. Valorizar que hoje você é considerado cidadão, você tem direitos, assim como tem deveres, e que nem sempre isso foi assim, que é o que vocês vão ver na aula de hoje. Nem sempre todo mundo foi considerado cidadão, nem sempre todo mundo pôde participar da política, nem sempre todo mundo teve voz nas discussões, teve poder para opinar sobre as coisas. Tudo bem? Então é importante que vocês tenham em mente que o fato de vocês serem considerados cidadãos hoje, cidadãos de direitos e de deveres, é uma conquista histórica, porque historicamente, na história antiga especificamente, nem todo mundo, nem todos eram cidadão, tá bom? Falando especificamente da história antiga, a história antiga, que é esse aqui em amarelo, ela pode ser dividida em dois grandes períodos. A Antiguidade Oriental e a Antiguidade Clássica. A Antiguidade Oriental, ela é as primeiras civilizações. As primeiras civilizações, eu estou passando o slide para que vocês cheguem nesse ponto aqui da Antiguidade Oriental. A Antiguidade Oriental, elas são as primeiras civilizações. Mesopotâmia, Egito, fenícios, hebreus, é o berço da humanidade como um todo, tá bom? Nós somos mais ligados, temos mais a ver com a Antiguidade Clássica, que daí corresponde aos gregos e romanos. Mas e daí, senhora? Não entendi nada, não sei nem de onde que a senhora está falando. Volta aqui para o slide para a gente fazer a contextualização espacial agora. Vocês já sabem de quando que nós estamos falando, que é da história antiga, e agora a gente vai ver de onde que nós estamos falando. E para a gente ir para esse onde, é importante a gente ter em mente onde estamos. E onde que nós estamos? América do Sul, especificamente no Brasil. O que nós estamos estudando? Aonde que está essa tal de antiguidade clássica, antiguidade oriental? A antiguidade, ela vai se situar aqui. Norte da África, Oriente Médio, Ásia Menor e essa parte sul da Europa. Então, em torno do mar Mediterrâneo. Mas daí, senhora, por que eu tenho que estudar esses povos que tá lá longe de mim no tempo e no espaço? Tem nada a ver comigo. Aí que você se engana. Porque boa parte das nossas instituições, do nosso jeito de viver, do nosso jeito de ver o mundo hoje, começou nesse período. E isso explica muita coisa boa, coisa ruim, mas explica. É a origem. E a gente precisa conhecer a origem das coisas para ou a gente defender elas ou a gente mudar se elas não forem legais, tá bom? Então, por mais que nós estamos distantes em tempo e em espaço do momento que nós estamos estudando hoje, é importante que vocês estudem esse conteúdo para ter uma percepção melhor do mundo, para serem de fato cidadãos, para terem voz realmente, tá bom? E aí, continuando com essa contextualização especial, eu trouxe um mapa muito interessante, quer dizer, eu acho interessante, espero que vocês também achem, que ele era um mapa mundi daquela época. Vocês viram o mapa mundi que eu acabei de mostrar? Que ele mostra todos os continentes, mares, oceanos, etc. Olha a diferença! Para eles, naquela época, o mundo era só o que estava em torno do mar Mediterrâneo. Então, ó, isso aqui era o mundo para eles. Sul da Europa, Ásia Menor, Oriente Médio e Norte da África. Não era nada além disso. Tudo bem? E isso diz muito pra gente sobre a antiguidade. Nos faz perceber que, na antiguidade, eles tinham uma outra visão de mundo. E quando eu falo visão de mundo, eu tô falando em 3 sentidos. Eles enxergavam, de fato, o mundo de outro jeito. Eles não sabiam que o mundo que existe hoje existia. Eles eram muito fechados, muito restritos à visão que eles tinham daquele momento. Eles não sabiam que tinha América, por exemplo, Oceano Atlântico,
a Ásia, o sul da África não sabiam nada disso. Então a visão de mundo que eles tinham já era restrita. Além dessa visão de mundo restrita, pequenininha, no conceito de espaço, de tamanho do território, também era uma visão diferente na organização do espaço. Por quê? O nosso mundo hoje ele é dividido em países e aí separados em continentes e tal, né? Naquela época não tinha nada disso. Não tinha país, não tinha continente, o que que tinha? Grandes civilizações, grandes povos, como os gregos, os romanos, na Antiguidade Oriental daí os egípcios, os fenícios, os persas, os mesopotâmicos e assim por diante. Então, eles tinham uma outra visão de mundo, de espaço, de organização de espaço e o mais legal, eles tinham uma outra visão de mundo sobre o mundo. Eles tinham outros conceitos sobre o que era bom, o que era mal, o que era certo, o que era errado. Uma outra visão sobre religião, uma outra visão sobre cidadania. Então, se eles enxergavam tudo diferente da gente, é claro que o próprio fato de ser cidadão também era visto de maneira diferente. E de que maneira mesmo? Se você está prestativo, você já sabe. Para esse povo aqui da antiguidade, quem que era cidadão? Poucas pessoas, pessoas privilegiadas, só alguns que tinham voz, que podiam se manifestar, que podiam dar sua opinião, que podiam participar das decisões políticas. E o restante era o quê? O restante não era considerado nem gente muitas das vezes, né? Agora que a gente já fez a contextualização histórica, se situou no tempo, se situou no espaço e em como que os povos eles enxergavam esse espaço, é importante que a gente consiga visualizar um pouquinho da história antiga e da história antiga na Antiguidade Oriental e da história antiga na Antiguidade Clássica. Na Antiguidade Oriental, nós temos grandes teocracias. O que é isso? São governos onde as pessoas acreditavam que o cara que estava lá governando, ele era o próprio Deus, ou enviado de Deus. Por exemplo, no Egito. No Egito, os faraós, eles eram cultuados como deuses. Olha a palavra, cultuado. Tinha culto mesmo faraó, para a pessoa ali viva. Mas era, na visão das pessoas, um deus que estava ali. Isso é uma teocracia. Numa teocracia, a gente tem um tipo de organização aristocrático, muitas das vezes. Como assim aristocrático? A aristocracia é de poucas pessoas no governo. Então é um seleto grupo de pessoas. É só os caras ali, tá ligado? Só os mano mais chegado ali. No caso do exemplo que eu dei do faraó, só os parça mesmo ou os familiar dele ali que vão ter poder sobre alguma coisa. E o restante da população obedece. Porque quem vai decidir tudo por todo mundo é esse pequeno grupo de pessoas. Então, na Antiguidade Oriental, essa era a principal forma de organização política e a maneira como eles enxergavam os cidadãos. Na Antiguidade Clássica não mudou muita coisa não. Até surgiu o modelo que nós seguimos hoje, que é a democracia. Porém, apesar disso, era uma outra democracia. Todo mundo podia votar, mas quem que era todo mundo? Quem que eram os cidadãos que podiam votar? Homens maiores de 18 anos, que tivessem nascido, tivessem pai, mãe, tivessem nascido ali, no caso da Grécia, e que não fossem escravos, portanto, que não fossem mulheres. Então, resumo, era 5% da população que podia votar nessa democracia aí ateniense. Totalmente diferente da concepção de cidadão e de democracia que nós temos hoje. Então, de maneira geral, o que a gente pode afirmar? Que na história antiga, na antiguidade, a cidadania era algo muito restrito, era algo muito fechado, era poucas ideias com quem não era do grupo dos privilegiados. Então, se você não tá lá na elite, se você não é dos mais chegados, nem encosta, porque você não vai ser ouvido. Você não vai ter voz para poder se posicionar, dizer o que você pensa, o que você acha que é importante. Você não é nem gente. E aí vocês vão ver isso claramente no texto de Aristóteles, tá bom? Então, de novo, a cidadania na história antiga, na antiguidade, é algo restrito para poucos, é um privilégio, diferente do que nós vivemos hoje. E aí, então, o que é cidadania? Que a senhora está falando cidadania. Lá no dicionário está escrito que cidadania é a qualidade de quem é cidadão. E cidadão é aquela pessoa que tem os seus direitos garantidos.
Só que tem uma coisa implícita nesse negócio de ter direitos garantidos, que é cumprir os seus deveres. Por quê? Vamos supor que dentro da democracia que a gente vive hoje, nós enquanto cidadãos temos nossos direitos garantidos por lei e está escrito lá que todo mundo tem direito ao acesso à saúde, por exemplo. Só que se você não exercer o seu dever de fiscalizar, por exemplo, os políticos, os órgãos públicos, vocês acham que vai todo mundo ter acesso mesmo? Que todo mundo vai ter o seu direito garantido? Então o que ocorre é que muitas vezes os cidadãos eles têm que exercer os seus deveres, os deveres de primeiro reconhecer-se como cidadão, conhecer as leis do seu país para poder lutar pelos seus direitos, tá bom? E aí, tendo em mente o que é cidadania hoje, a gente consegue olhar para trás e ver onde surgiu esse conceito, que foi lá na Grécia Antiga, especificamente naquela democracia ateniense. O cidadão era aquele que morava na cidade, na polis. A polis era o nome que a cidade tinha lá na Grécia. Então, o cidadão era o humano que podia fazer política, o que estava pensando no futuro da polis. E uma curiosidade muito interessante: se você não era cidadão, mas poderia ser, ou seja, se você tinha todos os requisitos, você era homem, maior de 18 anos, nascido e criado em Atenas e etc., mas você não queria participar das decisões políticas, você não queria ir lá na votação, levantar sua mão, dar sua opinião, você era chamado de ídios, que é a origem da palavra idiota. É o cara que ele tem os seus direitos políticos garantidos, mas ele não usa, ele não se considera cidadão por mais que ele possa ser. E aí vem o ídios, o idiota, que é a pessoa que ela deveria lutar pelos seus direitos, exercer a sua cidadania, mas ela se recusa a fazer isso. Que é o cara que a gente hoje vê como o isentão. Eu não discuto política, eu não me envolvo com política, não tem nada a ver comigo. Eu sinto muito informar, mas a partir do momento que você é cidadão, a política, os assuntos da polis, da cidade, do país, do estado, do município, tem absolutamente tudo a ver com a sua vida. Porque uma decisão de um político, que é o representante lá na Câmara dos Vereadores, pode e vai, provavelmente, afetar diretamente a sua vida. Então, tendo isso em mente, vamos enxergar melhor, então, quem eram esses cidadãos lá da Grécia Antiga, quem eram os caras que podiam participar das decisões sobre as polis. Aqui, quem não era isso aqui, não era meteco, meteco era os caras que metiam o louco, que eles eram grego, mas não era. Então tava lá de passagem, tava dando um rolê, tinha ido fazer um comércio, e aí tava tendo uma votação na Ágora lá, tava tendo uma assembleia, uma reunião, eles queriam participar, não podia, porque eles não eram grego de verdade, eles eram estrangeiros, tá bom? Então se você era meteco, você não era cidadão. Se você era escravo, obviamente você não era cidadão, e escravo aqui não tem nada a ver com cor, a escravidão aqui era por guerra ou dívida. Se você era mulher, obviamente você não era cidadã. Então, resumo, só 5% da população da Grécia, de Atenas especificamente, era considerado cidadão. Então, agora que vocês já têm todas essas informações desse vídeo, vão ter mais informações do próximo vídeo e além do material que está na apostila, eu acredito que vocês já consigam realizar as atividades com a maior facilidade do mundo. Espero que vocês tenham utilizado essa aula para pensar um pouquinho, tenha saído aí da zona do conforto das certezas e se permitido se questionar alguma coisa que você sabe sobre o mundo ou o que quer que seja. E eu gostaria muito de sentir o cheirinho de cérebro frito aqui da minha casa. Até a próxima aula!